está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu, no santuário, já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. Amém, amém. Muito obrigado, Quarteto Arautos do Rei, por essa música maravilhosa que anuncia a breve volta do Senhor Jesus. Boa noite a você que está em casa, a você que está numa igreja, num pequeno grupo. O importante é que nós estamos reunidos aqui hoje para estudar a Palavra de Deus. E antes da gente abrir a Bíblia, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos no Twitter, você pode seguir o programa no Twitter, é @ArenaDoFuturo, ou ainda você pode ser um amigo do Arena através do Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E ainda nós temos o blog do programa com vídeos, textos, testemunhos, fotos, tudo para você. É só você entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. E agora prepare o seu coração para o estudo da Bíblia, mas antes vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai Celestial, é com muita alegria que nós estamos aqui na Tua santa presença, porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. E aqui chegamos através da Tua graça, por intermédio do Teu Espírito, e queremos abrir a Bíblia para conhecer um pouco mais sobre o santuário. Oramos em favor dessa pessoa que está em casa, desse pequeno grupo, dessa igreja, dessa família, que essa noite o Senhor traga paz e esperança a cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos preparados e hoje eu recebo duas novas pessoas, dois novos colegas, dois pastores que vieram para conversar, para participar do Arena do Futuro Especial. Meu amigo pastor Edson Rosa. Que alegria tê-lo aqui, pastor. Seja muito bem-vindo. O pastor trabalha aqui na Novo Tempo, é um homem que trabalha com as relações públicas da Novo Tempo, também coordena as transmissões e tudo o que envolve o canal executivo. Pastor, boa noite. Boa noite, é um prazer estarmos juntos, um prazer estar participando deste programa especial, Arena do Futuro, com todo esse brilho que tivemos durante esta semana. Muito obrigado, pastor. Um prazer. E ao lado do pastor Edson Rosa, meu amigo também, pastor Everon Donato. Como está, meu amigo? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. O pastor Everon é o diretor de Ministério Pessoal, da pregação do Evangelho, da estrutura da pregação do Evangelho para a Igreja Adventista em toda a América do Sul. Bem-vindo e boa noite. Nós estamos muito felizes de estar aqui participando desse Arena do Futuro especial e nesse momento estamos aqui falando para os nossos telespectadores. Muito obrigado, amigos. Bom, o tema de hoje, você já sabe, nós estamos falando sobre o santuário durante toda a semana e hoje especificamente sobre o dia da expiação. De acordo com a Bíblia, nós já vimos, eu vou apenas recapitular algumas coisas. O santuário tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo entrava o sacerdote 2 vezes ao dia. E no lugar santíssimo entrava o sumo sacerdote sozinho 1 vez ao ano. E esse dia
era conhecido, era chamado, de acordo com a Bíblia, o dia da expiação. Pastor Edson Rosa, a pergunta é a seguinte: o que significa expiação e em que consistia esse dia da expiação? Primeiro o pastor podia falar sobre expiação, depois eu explico o restante. Pastor Évero, então é contigo, meu amigo. Olha, muito bem. A palavra expiação, ela quer dizer remoção ou limpeza. Então, esse dia tinha um simbolismo muito especial. Como você falou, todos os dias havia o sacrifício diário, e então os pecados eram acumulados dia após dia dentro do santuário. E teria que haver a remoção. Esse dia significa limpeza ou remoção. Esse ritual que o pastor Everon explicou é tão importante, está em destaque, por exemplo, no livro de Levíticos, no centro do livro de Levíticos, no capítulo 16. Levíticos é o centro dos 5 livros que chamamos de Pentateuco, que foram escritos por Moisés. Então, o ritual, o dia de expiação, estava exatamente no centro. Os 15 primeiros capítulos de Levíticos falam a respeito dos outros rituais, do sangue e etc., faz bastante ênfase nisso. Depois, de 17 até 27, fala um pouquinho também de sangue, mas fala mais sobre o aspecto da santificação. Então, você veja aí um equilíbrio entre colocar os pecados, ou acumular os pecados, e ali no dia da expiação, especificamente, limpar, purificar e crescer espiritualmente. Então, você vê um detalhe muito importante dentro do livro de Levítico. Obrigado, pastor Edson Rosa e pastor Évero, já vamos continuar. Mas só para você que está em casa, ou na igreja, ou no pequeno grupo, entender, o pecador arrependido colocava a mão sobre a cabeça de um animal sem defeito, confessava os seus pecados com a mão sobre ele ali. O pecado era transferido do homem, simbolicamente do homem, para o animal era sacrificado e esse sangue era levado para o santuário, para o lugar santo. Por isso que eles usaram essa expressão de que o pecado era colocado ali no lugar santo do santuário. Exato. Esse cerimonial acontecia no 10º dia do 7º mês e era um dia todo especial onde o povo se comportava de uma maneira também diferente de todos os dias. Pastor Évero, como é que o povo de Israel se comportava? Aproveitando a deixa do pastor Edson Rosa, que ali tinha realmente uma multidão, né? Esse capítulo 16, ele nos dá uma descrição de mais ou menos... Capítulo 16 de Levíticos. Capítulo 16 de Levíticos, o verso é o versículo 31, né? O versículo 31 diz assim: é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Interessante que algumas expressões colocadas aqui na palavra de Deus. Primeiro, é um sábado solene, ou seja, era um dia especial, era um dia de descanso. Mas nesse caso não era o 7º dia? Não era, fazia parte das festividades, os sábados cerimoniais de Israel. Então, esse sábado, ele apontava para um significado muito maior. Aqui nós encontramos um simbolismo que vai encontrar o seu cumprimento no futuro, o cumprimento com a realidade. Agora, nesse dia, o povo não era um sábado normal, então não havia negociações, não havia comércio, o povo se preparava com jejum, o povo se preparava com oração, havia contrição, porque naquele momento ali, todos os pecados do povo estariam passando por um processo, um ritual. E eles estavam em expectativa, porque um representante, que era o sumo sacerdote, estaria representando todo o povo. E ali o pecado do povo estaria sendo julgado. É por isso que esse dia era um dia tão especial. Pastor Edson. E ele estava fazendo, como sumo sacerdote, intercedendo pelo povo. Em favor do povo. Em favor do povo, para retirar do santuário todos os pecados. Os pecados. O pastor Évero citou um texto e fez uma colocação muito curiosa. Ele disse que o dia da expiação era um sábado. E ele mencionou que haviam festas judaicas durante todo o ano. A Bíblia fala de 2 sábados, correto, pastor Évero e pastor Edson? Um sábado é o sábado, 7º dia da semana, que aparece nos 10 mandamentos. Mas, quando os judeus dedicavam dias especiais, de acordo com as suas festividades durante o ano, esse dia era um feriado. E esse feriado era um dia de descanso. E esse dia eles também chamavam de sábado. A Bíblia chama vosso sábado. E quando se refere ao 7º dia, a Bíblia diz meus sábados. Pastor Edson Rosa, por favor, como podemos explicar então esse processo da expiação que acontecia no lugar santíssimo uma vez ao ano, nos dias atuais? Eu queria que os dois conversassem um pouco sobre esse assunto. Isso é interessante que nós podemos pensar hoje
onde está acontecendo isso? Porque aquele santuário, ou aquele tabernáculo, aquela tenda que foi construída no deserto, era a cópia do santuário celestial. Então nós podemos entender que depois da morte de Cristo Jesus, você mencionou durante esta semana que durante o sacrifício, o santuário, a cortina do santuário foi de cima a baixo, rasgada, significava que não precisava ter mais sacrifícios aqui na terra, porque Cristo Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. Certo. Agora, depois da ressurreição de Cristo, ele vai para o céu. E aí, lá no céu, ele entra no santuário celestial. E hoje está no lugar santíssimo, Santíssimo. Essa seria a segunda fase do ministério do Senhor Jesus Cristo, né? Porque você sabe, e aqui durante essa semana também foi trabalhado que havia o sacrifício diário. Então, no sacrifício diário, o sacerdote, ele entrava até o lugar santo. Ok. Mas uma vez por ano, então, ele entrava no lugar santíssimo, o sumo sacerdote. Entrava no lugar santíssimo. E então fazia toda essa obra de remoção, de expiação ou purificação. É o que Cristo está fazendo por nós agora, né? Ele, depois da sua ressurreição, assunto ao céu, agora está à direita do trono de Deus e está nesta fase de seu ministério. Está exatamente no Santíssimo, intercedendo por nós, fazendo essa obra de expiação, e ela terá um momento de conclusão. Por enquanto estamos no processo, e ele está realmente fazendo essa obra em nosso favor, através dos seus méritos. Pastor Edson Rosa. E neste momento que nós podemos imaginar o juízo, como era no dia da expiação, podemos imaginar também que o juízo vai acontecer. Isto é que está o ponto final do dia da expiação. A gente pode lembrar que durante todo o ano, os pecados eram levados. O pecador punha a mão em cima da ovelha, confessava os seus pecados e então eram colocados, vamos dizer assim, depositados dentro do santuário. Simbolicamente, evidentemente. O pecador sentia-se já perdoado. Certo. No dia da expiação, o processo era exatamente inverso. O pecado era removido do santuário, primeiro do lugar santíssimo, depois santo, pátio, e levado para fora do acampamento. Fora de onde vivia todo para o deserto. Povo. Fora para o da deserto. congregação. Totalmente fora. A Bíblia usa a palavra deserto. Deserto. Então, este é o dia, por isso que eles ficavam afligidos o seu coração, porque era um momento decisivo de vida ou morte. Assim também será quando Deus colocar um ponto final no pecado no universo, nessa terra. E então o juízo estará sendo concluído também. Uau, que interessante. Pastor Everon, para terminar, olhando para aquela câmera ali, que mensagem você teria para as pessoas que estão nos assistindo agora relacionado a esse tema? Veja, esse dia, o dia da expiação, era um dia de misericórdia e juízo. Misericórdia porque através do sangue que era derramado, o sangue do bode que era derramado e era levado para dentro do santuário, significava purificação. Isso tem a ver com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado por mim e por você na cruz do Calvário nos dá justificação, nos fornece a justificação, o perdão, a misericórdia, a remoção dos nossos pecados. Mas se nós não aceitarmos essa justificação promovida por Cristo na cruz do Calvário, nós seremos também réus do juízo. Assim como aqueles que não aceitavam esse dia da expiação, não aceitavam a graça oferecida nesse dia, eles também eram eliminados do meio do povo. Então o que acontece? Misericórdia e vemos também juízo nesse mesmo dia, no dia da expiação. Hoje nós podemos aceitar a misericórdia de Cristo. E então, quando vier o dia do juízo, nós estaremos completamente cobertos com a sua graça e não precisaremos sofrer as consequências do juízo. Muito obrigado, pastor Everon, por sua participação. Pastor Edson Rosa, suas palavras finais e um recadinho para os nossos amigos. É muito interessante que o simbolismo. O sumo sacerdote é que fazia esse trabalho de intercessão entre o povo e Deus. Agora, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele está no céu intercedendo por você e por mim. Assim como quando nós confessamos os nossos pecados, a sua morte lá na cruz do Calvário é suficiente para a remissão dos nossos pecados. Então, ele intercede, ele diante do Pai, esse meu filho pediu perdão, aqui está o meu sangue. E então, somos também perdoados. Hoje, ele é o nosso intercessor. Vamos confiar
nesse intercessor. Vamos colocar a nossa vida inteiramente na confiança dele, porque ele derramou a vida por você e por mim. Que maravilha. Muito obrigado, pastor Edson Rosa. Muito obrigado, pastor Everon Donato. Foi um prazer recebê-los aqui. E você que acompanha, então, o Arena, estamos ao vivo. Esse é um tema muito interessante, apaixonante, maravilhoso, que essa noite ainda nós queremos considerar mais alguns detalhes, alguns aspectos da expiação e, consequentemente, do juízo. Vamos falar mais um pouco sobre esse intercessor, esse advogado. Vamos falar um pouquinho sobre a eliminação, a erradicação final do pecado da face da terra e, claro, da história da humanidade e também do universo. Nós vamos agora ouvir uma música especial com o Quarteto Arautos do Rei e logo depois a gente vai continuar esse tema tão importante. Deus abençoe você, abra o seu coração enquanto Arautos do Rei traz uma música pra gente. Lugar de lindos cantos, sem a dor e o pranto, só ecoam gratidão, louvor e amor. As primeiras coisas já passaram, a morte já não mais existe. Eis que novas todas coisas estão. Se cumpriu o que já foi escrito, palavras fiéis e verdadeiras. Tudo aquilo que foi dito de ti, Jerusalém. Jerusalém, anseio estar em ti. Entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis. Em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor. Abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. O mal não mais existe, nada mais é triste, todos cantos são de júbilo e louvor. Os remidos têm seu próprio canto, os anjos ouvem com espanto, cantam sua história de salvação. O conflito já foi encerrado, o universo inteiro então exclama: justos são os teus caminhos, Senhor e Redentor. Jerusalém, anseio estar em ti. Entrar por tuas portas, ver a glória que tu tens. Jerusalém, morada santa dos fiéis. Em teus limites tenho paz sem fim. Jerusalém, morada do Senhor, Senhor, abrigas em teu centro o trono do glorioso Deus. Em teus domínios quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Em teus domínios
Jesus, quero para sempre estar. Eternamente tu serás meu lar. Jerusalém, Jerusalém. Amém, amém. Que bonita música, que mensagem especial. E essa mensagem do quarteto tem tudo a ver com o tema dessa noite. Muito bem, agora eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo para a gente continuar a entender e analisar aquilo que o pastor Edson Rosa e o pastor Everton Donato já começaram a explicar essa noite. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Nós poderíamos ler até o verso 5, mas eu vou ler somente os 2 primeiros versículos que dizem assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Até aqui somente. Esse texto, esses 2 versos, nos afirmam de maneira muito clara que nós temos um sumo sacerdote no santuário celestial. Então vamos entender melhor esse assunto. No santuário da terra, o sacerdote entrava no lugar santo todos os dias, uma vez na parte da manhã e outra vez na parte da tarde, todos os dias, para fazer todo o ritual do santuário. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote passava pelo lugar santo e entrava no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote, sozinho, uma vez ao ano. Esse dia que o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo era o dia em que a Bíblia chama de expiação, que o pastor Edson e o pastor Everton já nos explicaram. Esse dia da expiação era também conhecido como o dia do perdão, o dia da reconciliação, o dia da salvação, o dia da graça e o dia da misericórdia. São palavras praticamente sinônimas. E tudo isso apontava para Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, todo o ritual do santuário terrestre chegou ao seu final. Na cruz, quando Cristo morre na cruz, todo o ritual do santuário terrestre termina. Por que termina? Porque o cordeiro que era morto lá, agora é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Aquele altar de sacrifício que tinha no pátio, foi feito o sacrifício na cruz. Aquele sacerdote que entrava representava Cristo, nosso sacerdote. O sumo sacerdote que ia para o Santíssimo representava Cristo, nosso sumo sacerdote. Todo o ritual, o sangue derramado era símbolo do sangue que Jesus derramaria. Então, tudo o que acontecia no santuário terrestre se cumpriu em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz. Aí Jesus ressuscita, sobe, volta para o céu, e quando Jesus volta para o céu, ele entra no lugar santo do santuário celestial. E de acordo com a profecia de Daniel 8, verso 14, Jesus deveria passar do santo para o santíssimo lá em cima, iniciando assim o que a Bíblia chama da purificação do santuário. O texto bíblico é assim. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse é o texto de Daniel 8, verso 14, e que se cumpriu através de Jesus quando ele passou do lugar santo para o santíssimo do santuário celestial. Então hoje, em nossos dias, Jesus não está mais no lugar santo, Jesus está no santíssimo. Por isso que eu li para você Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Hoje Jesus está no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote à direita do Pai, intercedendo por nós. Essa é a maravilha, essa é a mensagem que o santuário apresentava. A mensagem de um Deus que é 100% amor, 100% justiça, mas um Deus também que intercede pelo seu povo, um Deus também que estende a mão para o seu povo, um Deus de misericórdia, de graça, de perdão e de salvação. Veja, por exemplo, o que está escrito aqui em Hebreus mesmo, agora capítulo 9, versículo 24. Esse verso é muito importante. Vamos ler.
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, ou por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora. Olha a palavra, agora, vou repetir, agora, comparecer agora por nós diante de Deus. A Bíblia é muito clara ao dizer que Jesus, agora, nesse momento, ele está no santuário celestial, à direita do Pai, no lugar santíssimo, onde Jesus intercede por nós perante o Pai. Quando você ora, atenção, quando você ora a Deus, você conversa com Deus diretamente, e você faz os seus pedidos, seus agradecimentos, abre o seu coração ao Pai, e você termina essa oração em nome de Jesus. Você diz assim: querido Deus, eu te peço isso, eu te agradeço por isso e faço essa oração no nome de Jesus. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte: eu creio que Jesus é o meu advogado, eu creio que Jesus é o meu intercessor, eu creio que Jesus é o meu sumo sacerdote. E é isso que está acontecendo agora. Jesus, então, diante do Pai, intercede por cada um de nós. A Bíblia chega a usar um termo, uma expressão muito forte com respeito a isso. E eu quero mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito desse momento em que Jesus intercede por nós. Eu convido você a abrir comigo a Bíblia agora, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, está pertinho de Hebreus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Confira. 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso não é incrível? A Bíblia afirma que entre Deus e os homens existe um mediador, e esse único mediador é Jesus. Então, nós podemos ter certeza de que não é possível um outro ser, uma outra pessoa, agir ou atuar como nosso intercessor, além de Jesus. E tem gente por aí que acha que uma pessoa bondosa do passado, uma pessoa querida do passado ou do presente, pode interceder por nós. Recentemente, eu estava vendo uma matéria de jornalística na televisão, e um pai e uma mãe que perderam um filho estavam dizendo o seguinte: pelo menos agora ele está no céu dando uma força para a gente lá em cima. Olha o que esse casal falou. Quer dizer, o que esse casal falou, a gente entende, eles estavam sofrendo, com saudade do filho, etc. E falaram baseado no conhecimento que possui. Mas, biblicamente falando, de acordo com a palavra de Deus, isso é impossível. Isso é impossível. Só existe um mediador, e esse único é Jesus. Outras pessoas que estudam a Bíblia, outras pessoas que fazem parte de denominações e tal, acreditam que Pedro, por exemplo, pode interceder por uma pessoa, ou Paulo, entendeu? Ou Mateus, ou um outro ser, um outro homem, ou outra mulher. Alguns até acham que Maria pode interceder por eles. Outros acham que Expedito, Santo Expedito, São Judas, etc., que os santos aí podem interceder. Então escuta isso, meu amigo. De acordo com a Bíblia, há um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens. E esse único é Cristo Jesus. Entendeu? Essa é a mensagem da expiação para nós nos dias de hoje. E se você analisar outros textos da Bíblia, você vai perceber claramente, por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 1, fala que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo e que pode interceder por nós, por cada um de nós. Ficou claro para você até aqui? Agora veja uma coisa, quando Jesus saiu do santo e passou para o Santíssimo no santuário celestial, aconteceu no céu o que acontecia aqui na terra. Você lembra? O que acontecia na terra? O sumo sacerdote entrava no Santíssimo e começava a expiação. E a expiação era um momento de juízo. Isto quer dizer que quando Jesus saiu do lugar santo lá em cima e passou para o Santíssimo, também começou o período, o processo que nós chamamos de julgamento, juízo final. E falando em juízo final, é importante, é fundamental você saber que hoje, nesse momento, nós estamos vivendo a primeira fase do juízo final. O juízo final, na Bíblia, está dividido em 3 etapas, em 3 momentos. A primeira etapa é o que nós chamamos de juízo de investigação. Essa está acontecendo agora.
A segunda fase é o que nós chamamos de juízo de comprovação. Vai acontecer durante o milênio. E o milênio é aquele período de tempo que começa a partir da volta de Jesus. E a terceira e última fase ocorrerá depois do milênio, quando descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então o juízo de Deus aparece na Bíblia nessas 3 fases que eu estou mencionando para você. E essas 3 fases começaram exatamente quando Jesus passou do santo para o santíssimo lá em cima. Então agora, nesse momento, nós já estamos vivendo esse momento de expiação, esse momento de intercessão, esse momento de juízo, esse momento em que Jesus, diante do Pai, já dá início à primeira fase do juízo final. E essa primeira fase é a mais importante das 3. São 3 fases. Essa agora é a mais importante, porque agora é o momento que você pode aceitar ou não. É o momento em que você pode dizer sim ou dizer não. É a hora que as pessoas podem tomar decisões. A Bíblia usa uma expressão assim, que hoje a porta está aberta. E a porta estando aberta, a pessoa pode entrar e pode sair. Ela pode dizer sim e pode dizer não. Esse tempo agora é o tempo de graça, de misericórdia, que Deus está dando para cada um de nós. Qual é o plano de Deus? É que as pessoas, todas as pessoas, todos os seres humanos, tenham pelo menos uma chance de conhecer a Bíblia, conhecer a Jesus e tomar as decisões. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas nós sabemos que, infelizmente, nem todos irão aceitar. Agora, tem uma coisa importante. Lembra que eu fiz a pergunta ao pastor Edson Rosa e ao pastor Everon Donato? Eu perguntei o seguinte: como vivia o povo de Israel naquele momento da expiação? Qual era a reação, o espírito, a postura do povo de Israel em volta do santuário quando estava acontecendo a expiação? E eles responderam. Era um dia de contrição, um dia solene, um dia de jejum, um dia de oração. Por quê? Porque estava acontecendo a expiação. Porque estava acontecendo aquele momento do juízo para eles. Hoje, meu amigo, nós estamos vivendo momentos solenes. Sim, minha amiga, momentos solenes. Agora é um momento muito, muito importante. Infelizmente, as pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo. As pessoas comem, bebem, casam, passeiam, namoram, trabalham, fazem tudo como se a vida, como se não houvesse o amanhã, tudo tranquilo, não há problema, está tudo certo, que bom, nós somos assim mesmo, somos seres humanos, não sei o quê. E as pessoas pensam que a vida é assim, você nasce, cresce e morre, e acabou. Muitas pessoas pensam assim. Amigo, nós estamos agora vivendo o momento da primeira fase do juízo final. Segundo, esse momento é um momento tão importante que você precisa entender que, se você deixar passar esta chance agora, pode ser que você nunca mais terá outra chance. Explico melhor. Enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, nós vamos ter oportunidades. Se você viver 20 anos, 40 anos, 50, 60, 80, 90, 100 ou mais ou menos, o tempo que você viver, enquanto você viver, você terá chance de arrependimento e de salvação. Mas, no dia que você morrer, quando você chegar ao fim dessa vida e morrer, na hora da morte, estará decidido o seu caso. O seu caso estará definido. Quando uma pessoa morre, ou ela morre salva ou morre perdida. Entendeu? Depois da morte, não tem mais intercessão. Depois da morte, não tem mais outra chance. Tem gente que acha que pode ter uma outra chance. Algumas pessoas falam, não, mas depois da morte a gente pode rezar uma missa de 7º dia, pode fazer um culto de 7º dia, pode fazer uma cerimônia religiosa, pode acender uma vela aqui, pode fazer um negocinho ali, e aí nós damos uma força para salvar aquela alma.
Nada disso, meu amigo. A Bíblia não diz nada disso. Ou seja, o tempo da salvação é hoje. O tempo da salvação é agora. É agora que Jesus está no céu, à direita do Pai, no santuário, intercedendo por nós. Agora é aquele momento da expiação solene. É o momento de jejum, de oração, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de tomar decisões, de segurar na mão de Deus. Agora é a hora. Porque amanhã não existe. E ontem já passou. Por isso que esse tema do dia da expiação é tão importante. Deus está clamando a você e a mim para que a gente aproveite esta oportunidade. Veja só o que está escrito em Apocalipse capítulo 14. Vamos ver. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Confira isso. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto me impressiona muito. Porque esse texto diz assim: chegou a hora do juízo. Em outras palavras, chegou a expiação. Chegou o momento da decisão. O momento da pessoa tomar uma posição. O texto, o verso 7 diz que chegou a hora do juízo e fala: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez os céus e a terra. Por quê? Porque chegou a hora do juízo. Então, como é que eu e você devemos viver hoje? Você que está agora em casa, você que está num pequeno grupo, você que está numa igreja, você que está em Manaus, você que está na Amazônia, você que está em Roraima, você que está em Rondônia, você que está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Ceará, você que está em Pernambuco, você que está em qualquer lugar desse Brasil, em Brasília, qualquer canto desse país, ou até mesmo fora desse país, eu quero que você entenda o seguinte: assim como Israel se reunia em volta do santuário e em oração, em jejum, eles oravam, eles clamavam, porque era o dia da expiação. Hoje, meu amigo, nós deveríamos pensar nesse texto de Apocalipse 14, 6 e 7 e deveríamos viver como está escrito aqui. E como é que está escrito? Três coisas. Primeiro, temei a Deus. Segundo, dai-lhe glória. Dai-lhe glória. E terceiro, adorai aquele que fez os céus e a terra. O que significa temei a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Quando Deus diz temei a Deus, quando a Bíblia diz temei a Deus, está dizendo amai a Deus, respeitai a Deus e obedecei a Deus. Segundo, depois de temer a Deus, diz dai-lhe glória. O que é dai-lhe glória? Dai-lhe glória seria a pessoa ficar assim, glória, 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 oh glória, 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 oh glória. Seria isso? Não, não é isso. Quando a Bíblia diz dai-lhe glória, esse é um princípio de mordomia cristã. Mordomia cristã é uma expressão que vem de mordomo. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Então, quando ele fala assim, dai-lhe glória, significa que você e eu devemos reconhecer que tudo que nós temos e tudo que nós somos é por causa de Deus. Se você tem um carro, uma casa, se você tem uma família, se você tem saúde, se você tem dinheiro, se você tem isso, tem aquilo, glória a Deus. A glória é para Deus, não é para você. Você não pode pegar a glória para você mesmo. A glória tem que ser dada para Deus. Por isso a Bíblia diz, dai-lhe glória. Ou seja, reconheça que tudo que você tem e tudo que você é por causa de Deus. Não pegue a glória para você, porque se você pegar a glória para si, você estará perdendo uma chance de salvação e, consequentemente, vai perder a salvação. Então, dai-lhe glória. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã e meu amigo, reconheça que tudo que existe na sua vida, na sua casa, na sua família, é por causa de Deus e a honra, a glória e o louvor devem ser dados para Deus. Amém? É isso. Amém. E, finalmente, a terceira palavra do texto diz assim, adorai aquele que fez os céus e a terra. Adorai. A palavra adorai já nos chama a atenção para um culto, para um momento de adoração.
E esse momento de adoração é fundamental, porque no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia, nós sabemos que existem dois caminhos e dois tipos de adoradores. Os adoradores verdadeiros de Deus e aqueles que adoram outras coisas. Às vezes adoram a si mesmos, adoram o seu próprio corpo, adoram outros objetos ou adoram outros deuses. Deus está dizendo, adorai aquele que fez o céu e a terra. Ou seja, adorai o Criador e não a criatura. Adorai significa faça culto. Reúna a sua família, faça culto em casa. Adorai a Deus significa vá à igreja, frequente a igreja, se reúna com um grupo de pessoas para cantar louvores a Deus, reúna-se com um grupo de pessoas para ler a Bíblia. Adorai a Deus, vá para a igreja, meu amigo, não fica só em casa não. Esses dias eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse assim, pastor, eu faço parte da igreja da Novo Tempo. Ah, é? Como é que é? Não, a Novo Tempo fica ligada na minha casa o dia inteiro e é culto o dia inteiro na minha casa com a Novo Tempo. Ok, aleluia, louvado seja Deus. Mas você acha que Deus quer que você fique só em casa? É claro que não. Então levanta desse sofá, rapaz. Cria coragem e vai para a igreja amanhã. Ou você vai ficar em casa a vida inteira? A não ser que você tenha um problema de saúde, um problema físico, etc. Mas se você não tem que levantar dessa casa, meu amigo, dessa cama, desse sofá e ir para a igreja. A Bíblia Sagrada diz, adorai aquele que fez o céu. A gente adora a Deus em casa, a gente adora a Deus em qualquer outro lugar, mas principalmente na casa de Deus, na igreja. Entendeu? E você sabe qual é o dia bíblico de adoração? O texto já sugere. Quando ele fala assim, adorar aquele que fez os céus e a terra. Se você pegar esse texto e ele for lá para o livro de Gênesis, você vai perceber que as mesmas palavras que aparecem no capítulo 14, elas aparecem também em Gênesis e aparecem também em Êxodo, capítulo 20. Porque está intimamente relacionado ao sábado, que é o dia de adoração, o dia bíblico de adoração. Ficou claro isso? Bom, eu preciso falar mais umas coisinhas para você. E para falar essas coisinhas importantes para você, eu vou sentar no meu sofá. Você deve estar sentado no seu, ou na igreja, ou num pequeno grupo, ou em algum outro ambiente. Nós vamos sentar e conversar um pouquinho mais, ok? Então vem para cá, vem comigo, vamos sentar e vamos conversar. É o momento de você prestar um pouco mais de atenção, que eu quero falar para você do meu coração para o seu coração. Você entendeu que hoje nós temos o privilégio de ter Jesus como nosso mediador? Como nosso intercessor. E isso é um presente de Deus. É um presente de Deus, realmente. Não deixe passar esses momentos tão solenes e tão importantes. Hoje, aqui onde você está, aqui onde nós estamos, hoje é o dia de você tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão de entregar o seu coração a Jesus. A decisão de começar hoje uma vida nova. Uma vida nova. Para de reclamar, meu amigo. Para de colocar a culpa nos outros, meu amigo. Pare de ver defeito na igreja e nas pessoas. Vamos parar com isso. Você não estava orando a Deus pedindo uma resposta? Você não estava pedindo para Deus responder a sua oração? Estava ou não estava? Pois é, está aqui, ó. Estamos respondendo hoje a sua oração na Bíblia. Na Bíblia. Deus está chamando você. Quero ver se você tem coragem hoje de se levantar agora e falar assim, Jesus, eu quero começar uma nova vida. Eu quero ver se você que está em casa, você que está vendo pelo computador, você que está num pequeno grupo, você que está numa igreja, você que ainda não tomou uma decisão completa, total e verdadeira, agora é a sua vez. Vamos. Se você quer servir a Deus, se você quer entregar seu coração a Jesus, se você quer receber a expiação de Deus, ou seja, o perdão, a misericórdia, a graça, o novo coração, é agora, é hoje. E atenção, hein? Não estou pedindo dinheiro para você não, hein? Não estou falando para você depositar dinheiro em conta nenhuma, não. Eu estou pedindo algo para você que vale mais do que o teu dinheiro, mais do que o teu salário, mais do que a empresa que você tem, mais do que aquele hospital que você trabalha, mais do que o carro que você comprou. Eu estou pedindo algo muito mais importante. E o que é mais importante do que tudo isso é você, é o seu coração. Isso eu estou pedindo. Não estou pedindo para mim, estou pedindo para você entregar para Jesus. E se você entregar sua vida para Jesus hoje,
Se você tomar uma decisão hoje e amanhã, nesse sábado, amanhã estamos ao vivo, você deve levantar cedo, procure a igreja adventista, vá à escola sabatina, vá ao culto amanhã de manhã, chega lá, fala, eu assisti o Arena, o pastor Luiz me convidou, eu estou aqui, eu quero estudar a Bíblia, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura. Você vai ver, a sua vida vai mudar. Só depende dessa decisão, só depende desse passo, só depende de você. Só depende de você. Então, meu amigo, não fique agora aí duvidando ou em cima do muro. É a hora da decisão. Levanta. Levanta e chega mais perto. Levanta e vem perto da televisão. Levanta e vem perto da tela. Levanta e vem perto do computador. Levanta agora em nome de Jesus, enquanto o Quarteto Arautos do Rei ora cantando e depois vamos orar, nós 5 de joelhos por você mais uma vez. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A
chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Que música especial. Enquanto os arautos cantavam, eu estava aqui vibrando na minha cadeira, no meu sofá, porque essas músicas tocam o meu coração. A palavra de Deus toca também o meu coração. E nós não estamos aqui fazendo de conta. Isso aqui não é uma encenação. Isso aqui é algo real, entendeu? Quando a gente faz aqui o programa, nós não estamos tão preocupados com a estética, nós estamos preocupados com a palavra de Deus e com a sua vida. E se você entendeu o recado, eu pergunto, já veio à frente? Já ou não? Então agora vamos fazer o seguinte, nós vamos ajoelhar e vamos orar por você. Vamos orar juntos, pode ser? O quarteto se ajoelhou comigo ontem e muitas pessoas se ajoelharam. E eu acho que vamos ajoelhar de novo outra vez. Podemos ajoelhar? Vamos ajoelhar e vamos fazer uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer. Agradecer por essa promessa maravilhosa de que Jesus intercede por nós para nos dar o perdão, o novo coração e a vida eterna. Senhor, agora nós queremos entregar esta pessoa que está orando conosco. Este homem, esta mulher, esta família, esta igreja, esta pessoa que veio à frente entregando o coração a Jesus. Cuida dela, cuida dele. Nós entregamos todas essas pessoas e também a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.